Você vai aprender hoje a construir uma calculadora e alguns conceitos que eu pontuei aqui. Linear Gradient, Box Shadow para criar os botões, Inset, Grid, Repeat, dentre outros conceitos. Fica comigo no vídeo que tem muita coisa legal para a gente conversar aqui. Bora lá então, pessoal, fazer essa calculadora aqui. Milena, obrigado pelo projeto, tá bom? Milena aqui da Rocket também deixou aqui esse projeto pra gente. E, cara, bem tranquilo, essa calculadora ela vai ser, nossa, muito tranquilo pra gente fazer e tem uns conceitos muito legais aqui, um botãozinho que parece que tá aqui no rosto da gente, né? Parece dar vontade de clicar nele aqui, funcionando e tudo. Caramba, muito massa. Bom, como que eu vou fazer isso daqui? Como que eu vou desenhar isso com vocês? Vamos começar com o nosso projeto aqui, tá bom? 05. Esse daqui é o meu repositório no GitHub, então se você quiser dar uma olhada em todos os projetos que nós já fizemos até aqui através do meu GitHub, você pode encontrar alguns deles, tá bom? Do que a gente já fez até aqui. Show. Então vamos lá. Número 5, eu crio aqui o nosso index.html, tá bom? E o nosso style.css, tá? Aqui no index, uma exclamação, ele cria toda a estrutura do documento para mim. Eu modifico só algumas coisinhas aqui pequenas, ok? Isso aqui é uma calculadora. E aqui a gente vai adicionar o nosso link CSS, tá? Então eu escrevi link, dei um enter. Aqui style.css, enter, fechado, tá? Então aqui ele já tá bem organizadinho pra gente do que a gente precisa. Agora a gente vai fazer a estrutura HTML que a gente vê aqui, tá? Então o que eu imagino, né? Com aquele conceito de que tudo são caixas, eu tenho essa caixa do fundo, toda roxinha, que é o corpo do meu site, né? Do meu aplicativo, enfim, do design que eu tô fazendo. Então é o body, é isso daqui que a gente tá vendo. Dentro dele, geralmente eu gosto de colocar uma caixa, eu vou chamar ela de app, tá bom? E essa app vai ser toda essa partezinha aqui da calculadora. Eu posso até chamar ela de calculator, faz mais sentido, né? Calculator. Gosto de escrever também tudo o meu código em inglês, porque afinal de contas, tudo na programação tem a ver com inglês. Exceto aquilo que o usuário vai enxergar, tudo que tem a ver com o meu código, prefiro escrever em inglês, tá bom? Eu acho uma boa prática. Bom, se eu for fazer agora esse fundo, eu já vou fazer pra gente já ir visualizando as coisas, tá? Vou abrir esse carinha, vou trazer esse carinha pro lado de cá. Ok, aqui eu vou abrir um programinha que organiza as telas pra mim. Bacana, pronto. Telinha organizada, eu posso abrir com o botão direito Open with Live Server. Ele vai abrir aqui para mim com o Live Server. Extensões que nós temos aqui, tá pessoal? Live Server, Martiro Icon, OmniTheme, Prettier. Aí você pega essa pastinha .vs Code que tem lá no meu GitHub, que eu mostrei para vocês. Esse settings JSON mantém o seu editor de código semelhante ao meu editor de código do jeito que está aqui, ok? Outra coisa que eu gosto de fazer, Ctrl ou Command P, sinalzinho de maior, Toggle Zen Mode. Gosto de deixar no modo Zen. E aí aqui, para eu alterar entre arquivos, eu dou um Command P ou Ctrl P e vou para o estilo que eu quero. Aí eu alterno entre os dois, sempre com Command P, P, Command PP ou Ctrl PP, quem tiver no Windows e Linux, tá bom? Só manter o Ctrl pressionado e apertar P duas vezes, você faz essa troca de tela igual eu. Aqui agora a gente vai fazer o quê? Vamos começar resetando o nosso CSS e eu já tenho um código aqui para resetar. Eu sempre gosto de deixar esse código guardado aqui no meu computador, eu só copio e colo ele aqui. O que a gente faz? Todas as caixas, né? Ou seja, todas as tags HTML, a gente vai tirar as margens, os espaços externos, a gente vai tirar o padding, né, que é o preenchimento interno das caixas, a gente vai fazer a medida da caixa como a borda da caixa e a gente vai deixar as fontes um pouco mais elegantes, tá bom? Essas linhas de código fazem isso com a gente. Claro, quiser se aprofundar um pouquinho mais nessas explicações, a gente tem em diversos materiais essa explicação, a começar por aquele DevLinks, tá bom? DevLinks é um cursinho bem curto que você tem aqui de 5 horas em 6 módulos para você aprender programação desde o zero. E eu explico vários desses conceitos aqui para você. Bacana? Então vamos lá. Depois de fazer essa parte, aqui no body, nós vamos colocar a cor de fundo dele. Então eu clico aqui no projeto, eu clico aqui em Inspect e eu analiso aqui o que eu tenho de opções aqui, tá bom? Eu tenho, por exemplo, esse background. Eu quero só o background, mais nada me interessa aqui, tá? Então eu seleciono tudo, copio, Ctrl C, volto para cá, Ctrl V. Então o que isso vai fazer na minha página, né? Eu vou salvar aqui o meu style CSS. Deixa eu só ver se ele está buscando esse style certinho. Style CSS no 5, style CSS. Aqui tá certo. Por algum motivo ele não colocou a cor para mim de fundo. Deixa eu ver se tem a ver com a largura e a altura da minha página. Acredito que sim, tá? Então o que acontece?
Esse linear gradient, ele desenha como se fosse uma imagem, tá? E o body, ele vai precisar ter uma altura de 100 viewport height e uma largura de 100 viewport width, só para garantir todo o espaço visível, tá? O que é essa unidade de medida, viewport height? Significa que ele vai medir a minha página do topo até o fim, quebrá-la em 100 pedacinhos e eu peço para ele ocupar os 100 pedacinhos. Se eu pedisse para ele ocupar 50 pedacinhos, ele ia parar na metade. Se você olhar, tem uma linha aqui na metade. É que todo o fundo, ele automaticamente se repete, tá? Eu poderia falar para o fundo não repetir, por exemplo, no repeat. Todo o fundo, ele se repete. Então, se eu quisesse só a metadinha, ele ia funcionar dessa forma, legal? E se eu não fosse repetir, né? Mas pode deixar a imagem repetindo e eu quero que ele ocupa todo o espaço visível, tá? Então, pensa assim, altura, height, em inglês, né? Altura visível, tá? Altura visível e 100 da largura visível, width, ou seja, de ponta, aqui dessa ponta até essa ponta, ocupa tudo, tá bom? Então, voltando ao background, o linear gradient é uma função, tá? Se eu tirar tudo aqui, uma função significa que ela vai precisar de algumas informações nela para ela poder interpretar melhor, tá bom? Essa função, ela vai criar uma imagem. E uma imagem do estilo gradiente, que ela começa numa cor e termina em outra. Bem tranquilo, né? E ela está fazendo aqui, então, um cálculo de um ângulo de 180 graus, um ângulo de 180 graus, está puxando mais ou menos para cá, né? E aí ele está trazendo aqui pra gente uma cor vindo desse roxo, tá bom? E depois ele está terminando nesse roxo aqui, que parece muito a mesma coisa, mas aqui é 80, 7ECE, aqui é 8E, 7ECE. Esse tipo de cor aqui é um tipo de cor que a gente chama de hexadecimal, uma maneira de escrita hexadecimal. Geralmente a gente pega e desenha aqui, né? Faz a cor aqui no Figma, copia e cola para cá. Ou então se a gente quiser mudar a cor por aqui, descansa o mouse em cima, aí você pode ficar brincando de alterar a cor. Assim que ele salvar, ele mostra ali. 180 graus, eu tava imaginando mesmo, não é daqui para cá, né? 180 graus é daqui até aqui. Esses graus podem mudar, né? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, 450 não, queria 45 graus. Aí sim, de fato, né? A cor vem de cá pra cá, ó. Tá vendo? Legal? Então, tá bom. Vamos lá, continuando. Então, voltando na cor original, é isso que a gente fez até agora. Agora, essa caixa aqui, que é a Calculator, tá? Então, eu vou clicar na calculadora aqui, ok? Aqui eu tenho várias informações, tá? Quais delas me importam? Vamos supor que eu copie todas. Vamos supor que eu estou começando agora. Vou copiar todas essas informações do Figma na abinha Inspect, ok? Vou vir para cá, colocar hash calculator, ou seja, eu estou pegando a tag, eu estou pegando a minha tag div pelo ID calculator, tá bom? Para eu pegar pelo ID, eu coloco essa hash na frente e o CSS pega aquela tag para poder colocar estilos nela. Então eu vou colar todo o estilo que eu copiei lá. Então vim, selecionei tudo, Ctrl C, volto para cá, Ctrl V. Agora, o que é que importa aqui, tá? Você percebeu que ele jogou o carinha lá pro canto, tá? Ele não tá aqui no meio da tela. Eu teria que abrir essa tela todinha e aí eu consigo ver ele. Tá quase pronto, né? Mas não é assim que funciona na vida real aqui na internet. Geralmente a gente não coloca esse posicionamento absoluto dessa forma, porque ele vai ficar posicionado absolutamente lá naquele pontinho da página. Então, para eu tirar esse posicionamento, é só tirar aqui esse position absolute, vou tirar esse comentário também, vou tirar esse top left, tá bom? Ao fazer isso, ele já dá uma diferenciada na minha caixa aqui. Você viu que ele joga a minha caixa aqui nesse cantinho topo e nesse cantinho lateral, tá bom? Naturalmente, porque eu tirei o posicionamento absoluto dele. Só que eu quero que esse posicionamento seja flexível e relativo ao que eu estou vendo aqui na tela. Por exemplo, eu quero que ele fique bem aqui no meio da tela, tá? E quando eu abrir mais, eu quero que ele continue aqui no meio da tela. O que eu faço? Bem tranquilo. Essa caixa Calculator está dentro da caixa Body. Então, a caixa Body, eu posso usar a opção Display Grid. Ela vai simplesmente desabilitar ou habilitar para mim a propriedade Place Items ou Place Content como Center. Tanto faz, tá? Place Item... Vamos tentar um Items para ver se tanto faz mesmo ou se eu estou falando bobagem. Não, é isso mesmo, tá? Place Items ou Place Content como Center. Então ele vai centralizar essa caixa ao meio, sempre, tá? Sempre que eu mexer aqui agora, ele vai centralizar ao meio, tá? Por que funciona isso? Quando eu tenho uma caixa aqui, né? De altura, sem viewport height, largura sem viewport height, sem viewport width,
eu tenho o display do tipo grid, eu tenho essa propriedade liberada por causa dessa propriedade do grid, ele vai pegar o meu conteúdo e fazer um place, ou seja, vai colocar ele no centro da tela, no centro do espaço que ele tem disponível. Bacana? É só isso. Agora daqui, o que mais que nós temos? Aqui nós temos a largura e altura dessa caixa, tá? Então, width e height, largura e altura. E aqui a unidade de medida, pixels, ou seja, pixels é uma unidade de medida bem comum aqui, uma unidade de medida fixa para poder fazer a métrica de como ele vai colocar, né? Qual que é o tamanho, né? Então, 356 pixels, o tamanho é essa largura aqui que você está vendo, 356, tá bom? Não importa o que eu mexo aqui, sempre vai ser 356. A altura é a mesma coisa, 566, daqui até aqui. Não importa o que eu mexa, a altura sempre vai ser a mesma. Então, uma unidade de medida fixa, que ele fixa a largura e a altura desse meu documento nesse momento. A cor de fundo é essa cor aqui, em RGB, né? RGB é em hexadecimal. Mais uma dica, sempre que eu quiser mudar o tipo de escrita de cor, eu tenho HSL, por exemplo, eu só estou clicando aqui. HWB, RGB e o hexadecimal padrão, tá bom? Se eu quisesse mudar um pouquinho, e tem estudos pra gente ir mais pra frente. Agora esse Box Shadow é maravilhoso. É a partir dele que ele coloca sombras na minha caixa, tá? E as sombras, praticamente todas que você está vendo aqui, porque tem várias sombras aqui envolvidas, tá? Eu vou começar a quebrar o código aqui pra você dessa forma, ó. Vou dar um Enter aqui, vou procurar essa vírgula aqui no final desse RGB, né, onde está começando outro zero, vou procurar outra vírgula. Isso aqui é só para você visualmente entender quantas sombras tem nessa caixa, tá? São muitas sombras nessa caixa. Vamos lá, aqui. E você vê que com as ferramentas corretas, isso fica bem tranquilo de você fazer. Por exemplo, o Figma, né, que é uma ferramenta maravilhosa, que desenha já pra gente e já prepara o CSS todinho pra gente. Então, todas essas são as sombras, shadow, da caixa, box, tá? Então essa caixa aqui tem uma largura e altura, que tem uma cor de fundo, tem também sombras. Essa primeira sombra, então, a sombra sempre vai mexer aqui, X, tá? O X é horizontal, ok? Y é vertical, e depois ela vai mexer aqui pra gente o spread, que é o espalhamento, e o blur, que é se essa sombra está embaçada ou não. Então ela tem várias propriedades pra gente. Por fim, ela termina com uma propriedade de cor. Nesse formato RGB alpha, ele está dizendo que aqui é um preto com 25% de visão desse preto. Tá? Todo zero é sempre preto e aqui está o alfa dele. Eu posso ir clicando aqui se eu quisesse ver como que ele ficaria em hexadecimal ou em outras unidades, tá bom? É bem legal a gente perceber que tem várias maneiras de se fazer a mesma coisa, mas o grande lance está no resultado. Então, ó, todas elas praticamente são pretas, tá vendo? Exceto essa que é branca, também suave, né? Eu sei que é branca porque o RGB ele vai de 0 até 255, sendo 255 branco puro, tá? Aqui é o branco, tá vendo? Só que ele é um branco opaco, né? Ele tá com opacidade aqui de 10% ou 0.1, porque esse aqui vai de 0 até 1. Então por isso que você está vendo 0.0. Mas também eu poderia substituir isso por porcentagem, ele funciona, tá bom? Então deixa aqui porcentagem, enfim, 10%, ele também funciona. Se você precisa visualmente, né, ver de outra forma, só para você saber que também é uma unidade, é uma maneira de você medir as coisas aqui, tá? Quando a gente coloca inset, a gente está dizendo que esse box shadow não vai ficar aqui para fora. Para fora você está vendo uma sombrinha, mas ele vai ficar para dentro, tá bom? Inset é para dentro. Então temos dois inset, um branco, que é esse aqui de cima, tá? Eu posso ver que isso aqui está mais puxado para o branco. Se tiver dúvida, você pode apagar toda a linha e você vai ver que ele vai sumir aqui, ó. Sumiu esse inset, né? No caso, essa sombra pelo lado de dentro da caixa. Inset pelo lado de dentro e não pelo lado de fora, tá bom? E a sombra aqui de baixo, tá? É essa daqui, que eu também poderia estar tirando ela. Vou só botar o ponto e vírgula no lugar certo para funcionar. Ó, sumiu a sombra inset, que é a sombra pelo lado de dentro da caixa, tá bom? E aí, o grande lance é você ir, se você quiser estar aprendendo, né, poxa, tá tentando entender as coisas, é você ir brincando com esses valores aqui, com essas cores, para você ir vendo o comportamento disso, tá? Mas essa daqui a gente já puxou com perfeição. Bom, então, continuando, eu penso agora em fazer essa parte aqui da caixa, beleza? Essa parte é o display, tá? No display, eu vejo uma caixa aqui, que está contendo tudo que você está vendo. Vou chamar ela de display. Vejo essa parte aqui, que eu vou chamar de last calculation, pode ser? Eu vejo essa parte que é um ícone de igual, né? Result. Eu acho que essa caixa toda vez vou chamar de result. Aí eu vou colocar lá dentro dela um span e outro span.
tá bom? Penso dessa forma na hora de construir, pode ser que não seja assim. Vou usar a hash display, porque isso vai criar para mim, ao eu apertar Enter, o Emmet cria para mim todo a div display que eu imaginei, né? Aí eu falei que eu vou ter o last result, tá bom? Enter. E vou ter também o result, ou last calc, né? Last calculation, né? Last calc, result. Aqui dentro eu vou ter um span, que vai conter aquele sinalzinho de igual, que eu já exporto ele lá para ver como que ele é. E tem aqui também um segundo span, que vai conter um número, né? Span que vai conter um número, ok? Aqui eu posso chamar, enfim, acho que span tá bom. Tem ali um sinal de igual, no last calc tava 1 mais 1. Isso, era isso que a gente tinha. Bom, esses dois carinhas aqui é um ícone, esse equals, tá vendo? Vou clicar com o botão direito, copy paste as, copy as svg. Cliquei aqui, ele está copiado para minha área de trabalho. Eu vou abrir aqui essa lateral, onde eu posso colocar aqui dentro dessa pastinha 5, que é o projeto que a gente está, um novo arquivo dentro da pasta assets. Eu vou colocar o nome desse arquivo como equals, que é o nome do svg, .svg. Então o que eu fiz nesse atalho, né, nessa maneira rápida de criar? Vou criar de novo devagarinho, porque tem gente que às vezes perde um pouquinho, né? Clico aqui, escrevo assets, tá bom? E clico aqui e escrevo equals.svg. É um arquivo vazio, aqui eu coloco Ctrl V, eu colo, né, o arquivo, colo esse carinha que eu copiar aqui, copy SVG, eu colo o SVG aqui, que é uma maneira de escrever imagem, uma maneira de criar imagem com tags estilo HTML, tá? Tranquilo. Para eu colocar ela aqui agora, eu vou fechar esse aqui, que eu acabei abrindo errado. Pronto, aqui no 5, onde tem esse sinalzinho de igual, eu posso vir aqui e trocar todo esse spam por uma image, tá bom? Image, onde é que ela está, em que lugar do mundo ela está? Está na pasta assets, então eu coloco ponto barra assets, porque dele encontrar essa pastinha, ok? E equals, pronto. Então, ponto barra é a referência dessa pasta número 5, é a referência da minha pasta onde está esse arquivo index.html, tá? Sempre que eu mover, vamos supor que eu movo esse index.html aqui para a pasta número 2. Ele vai procurar dentro da pasta número 2 uma pasta assets e o equals. É assim que funciona, é a referência. Então essa daqui é a referência do meu projeto, da onde está esse arquivo index.html. Como aqui a gente está trazendo todos os outros Bora Codares, o Boras Codar, até hoje eu não sei como que eu falo. Escreva no comentário aí qual que seria o plural de Bora Codar. Bora Codar é a mesma coisa na verdade, né? Enfim, todos os vídeos Bora Codar, ok? Então os projetos Bora Codar estão por aqui, tá? Então por isso que você vê várias pastinhas aqui. O seu, se você estiver fazendo do zero, vai estar sem essas pastinhas de sequência, tá? Muito bem. Texto alternativo para isso eu vou chamar de equals, ou sinal de igual, ok? Aqui no alternativo se eu não encontrar essa imagem, o que eu escrevo ali no lugar? Então vamos supor que ele não encontra a imagem, ele escreve no lugar sinal de igual. Ou então o que o leitor de tela vai ler para quem precisa de acessibilidade e não consegue enxergar a imagem. Ou então, se esse aplicativo, esse site estiver na internet, quando você faz a busca no Google, ele vai procurar as imagens, né? Ele não vai saber ler o que tem na imagem, mas ele lê esse alternativo para a imagem, beleza? Pronto, a estrutura HTML está feita dessa maneira aqui, tá? Que eu imaginei. Agora vamos ao CSS dela. Deixa eu voltar agora no arquivo correto aqui, é o style CSS, beleza. Bom, então nós vamos pegar aqui, vamos colocar o display, né, para ser feito. Posso até aumentar um pouquinho aqui, quem sabe... Assim tá bom, né? Aqui no display, pessoal, eu tenho uma separação em cima de 54 pixels, tá vendo? De cima dela, beleza. Então eu vou colocar um padding ou um margin, tanto faz, tá? Margin top de 52 pixels. 54 pixels. Minha memória de curto prazo está bem estranha. Bom, deu espaço ali em cima, então já existe o espaço ali acima, tá vendo? Bom, essa caixa aqui agora, ela tem uns espaços laterais. Vamos ver? Na verdade, eu posso colocar espaço lateral, pessoal, de 32, tá vendo? Ó, 32, deixa eu ver se todas elas... Ah, não, essa aqui é 54. Ah, não, tranquilo. Eu tava imaginando em colocar... Vou colocar na outra, tá? 54 aqui na lateral, 57, mas eu vou deixar tudo 54, que eu acho que fica mais fluido, e 26 embaixo. Tudo bem, vamos fazer da seguinte forma. Vamos colocar um padding inline, ou seja, preenchimento dessa caixa aqui, display,
em linha vai ser de 54 pixels, tá bom? Em linha significa que ele vai colocar espaço aqui e espaço aqui por igual, tá bom? Agora eu tenho o tamanho dessa caixa, a largura dela, width. Eu não preciso mexer na largura dessa forma. Na verdade, eu quero que esse carinha fique lá no cantinho, né? Aquele carinha ali, eu chamei ele de last calc, né? Eu vou colocar um text align como right. Aí ele vai jogar lá pro cantinho da caixa, tá bom? Ficou lá no cantinho da caixa. Eu quero esses caras aqui com espaço entre eles. Então esses caras aí é o result, como que eu chamei? Esqueci já. Chamei ele de result, muito bem. Então a caixa result, ela vai receber aqui pra gente um display. Display, tá bom, vamos conseguir, tá? Digitar realmente é um desafio, né? Display do tipo flex significa que vai manter um elemento ao lado do outro do jeito que está aqui. Mas eu tenho uma propriedade habilitada agora, que é chamada de justify content, ou seja, faça o alinhamento, a justificação, não sei direito o nome, né? Mas enfim, faça o alinhamento desse conteúdo colocando espaço entre eles. Space, o nome é space, tracinho, between, ou seja, espaço entre os elementos. Então ele joga um aqui no cantinho e o outro aqui nesse cantinho da caixa. Entre esses dois elementos existe um espaço aqui que ele coloca automaticamente pra gente. Ele calcula e coloca automaticamente pra gente. Beleza? Essa é a visão macro do que eu vejo das coisas. Agora a gente vai para os detalhes. Por exemplo, isso aqui tem uma fonte chamada Rubik 400. Deixa eu só ver se a gente tem mais Rubik 400. Deixa eu ver se tem alguma outra Rubik. Tá, eu acho que o projeto inteiro vai receber essa fonte Rubik. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui no Google, fontes.google.com. Aqui eu vou procurar a fonte Rubik. Deixa ele, leva um tempinho aqui mesmo, né? Tá, limpo tudo. Então você vai encontrar ele dessa forma. Rubik. Escreveu aqui, clicou. Abriu. Aqui no 400 você vai clicar em Select Regular. Clica aqui. Aqui você vai copiar esse carinha. Então copiei, volto pro meu código. Lá no HTML, volta no seu HTML. Lá no comecinho, depois da tag head aqui dentro, né? Dentro da tag head, as primeiras linhas vai ser o Ctrl V. Eu vou colar aqui tudo que eu copiei lá e vou salvar, tá bom? Volto pro meu Style CSS. E aqui eu faço da seguinte forma. Logo após essa declaração do body, eu vou declarar um body. Procure um espacinho, né? Asterisco, procure dentro de você aí, body, todas as tags que você encontrar aí, você vai colocar o font family como Rubik, tá bom? Então eu troco a font family para todos eles. Aí você pode colocar o font family Rubik, eu acho que é só isso. Deixa eu ver o que mais que tem meio que um padrão aqui. O font size muda dependendo do tipo do cara, é isso, tá bom? Pronto. Coloquei o font family para todos os elementos. Agora eu volto e vou analisar. O last calc, esse 1 mais 1 aqui, o que ele tem de propriedades a mais, tá? Largura e altura não, porque é dinâmico. Isso aqui sempre que for algo dinâmico, pessoal, a gente não coloca forte assim, largura e altura fixa, né? Isso aqui é uma largura e altura fixa. Não precisa, porque a gente vai deixar isso aqui de uma maneira dinâmica, fica tranquilo, tá? O que a gente precisa aqui, font family já foi aplicada, o font weight 400 ele já existe meio que por padrão aqui, tá bom? O normal também, o font size não. Esse a gente vai aplicar junto com line height, tá bom? Essa opção de display flex, alinhamento do item, nada disso eu preciso. Text align right eu já coloquei, o letter spacing de menos 0.02 em. Esse aqui eu acho que ele vai ser aplicado inclusive em todas as fontes. Então, se vai ser em todas, ó, vou copiar essa linha só, tá? Essa linha, vou voltar lá pro body, seleciono todos os elementos e coloco esse letter space. Por que eu acho? Porque eu fui clicando aqui enquanto eu tava conversando com vocês. Quer ver, ó? Eu fui clicando em fonte aqui, ó. Esse aqui tem fonte, ó. Eu percebi rapidamente que tem esse letter spacing, tá vendo, ó? Ali, aqui, aqui. Então, eu julgo que vai ter em todos eles, ok? Letter spacing é o espaço entre letras, né? O espaço entre letras é um pouquinho negativo aqui, ele tem tá um pouquinho pertinho uma da outra, tá? É a decisão do layout, beleza? Cor desse carinha vai ser essa cor aqui,
E aí o font size e line height, que são essas duas coisas aqui, né? Line height, são essas duas coisas. Então veio no Last Calc, eu copiei aquele font size de 20 e o line height de 140, ok? Ele já aumentou um pouquinho ali. E a cor também vai estar aquela cor sugerida lá pelo layout, tá bom? Ok. Agora, a parte de baixo aqui, o que a gente tem? A gente tem nessa caixa um espaço superior de 8. Ó, espaço superior de 8 pixels. Então essa caixa é a caixa result, né? Então margem top de 8 pixels. Tranquilo? Beleza. Ele colocou o cara para baixo. No result, nós temos o nosso span. O nosso span é o carinha número 2. É a letra número 2. Caractere 2, tá bom? Então o que nós temos nesse caractere 2? Font size e line height. Ó, já percebi que o line height tá aparecendo aqui, é uma coisa meio padrão também. Para todas as fontes. Não é, tudo bem. Então só precisa aqui. Então line height e o font size. Copiei aqui, Ctrl C. Volto para cá. Você percebe que o trabalho, no final das contas, pessoal, de fazer esses layouts e tudo mais, tem muito Ctrl C, Ctrl V, você percebe? Por quê? Porque a ferramenta do Figma, ela é maravilhosa, ela já instrui a gente, já coloca tudo pra gente aqui dessa maneira. Se não tivesse isso, Mike, se eu tivesse só com um layout que não tem esse desenho no Figma, o que eu faria? Bom, aí você tem que ir testando as coisas e analisando, né? Observando, fazendo muita observação, verificando se o que você está colocando tá chegando igual ao que você está fazendo, mas não é o caso, tá? Para a maioria das vezes, para a maioria dos casos, não é o caso. Você realmente resolve as coisas com muita facilidade assim, tá? Essa é a vida real, né? Vamos falar de vida real. Então o display tá feito, muito tranquilo, né? O display foi feito. Agora a gente tem aqui essa caixa que vai conter vários botões dentro, que é digits. Como que eu posso falar? Teclado, keyboard, que tal? Vou chamar essa caixa de keyboard. Então, depois do display, ó, nós temos uma próxima caixa que é a keyboard, que é o teclado, né? E dentro do teclado, deixa eu ver se tem uma coisa fora de padrão. Não. Então dentro do teclado nós vamos ter vários botões. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Vou botar esses 4 botões ali, ó. Button, tá? Vou chamar de botão. Eu vou, sei lá, botar 1, 2, 3 e 4. Por enquanto eu vou fazer dessa forma. Temos os botões ali, ó. 1, 2, 3, 4, tá vendo? Por que eu tô fazendo dessa forma? Porque é o mais simples possível para eu vir já e arrumar o keyboard, né? E os buttons que a gente vai ter depois, tá bom? Então o meu foco vai ser nesses dois carinhas. Por isso, vamos começar aqui, ó. O keyboard vai ter um espaço de cima, um espaço superior aqui, né? De 26 pixels, tá? Então, ou seja, tem uma margem top de 26 pixels, ok? Aí ele dá espaço entre aqueles carinhas. E nas laterais, ele tem um espaço de 32 aqui, 32 aqui. Beleza? Então eu posso fazer o margem inline, que é em linha, de 32 de cada lado, ok? E na parte de baixo, a gente vai ter um preenchimento. Aí pode ser um preenchimento mesmo, pode ser um padding bottom de 32 pixels. Quando chegar lá vai fazer sentido. Agora ele não faz muito sentido, mas quando chegar lá vai fazer, tá bom? Ok. Acho que eu vou até deixar isso aqui fora, porque eu quero visualizar o sentido, né? Agora eu não estou visualizando, então é melhor eu deixar fora para a gente visualizar juntos, para nós visualizarmos juntos posteriormente, tá bom? Bom, agora é a configuração de um botão. Ou quando eu pegar tag button, na verdade eu vou mexer em todos os botões ao mesmo tempo, né? Primeira coisa, eu vou tirar a borda desses botões e o background color dele eu vou deixar como transparent, só para você ver que eu vou tirar as propriedades de botão que ele tem ali. Legal? Que são essas duas. Agora, para fazer o botão, coisa mais simples do mundo também. Cliquei aqui no botão. Eu tenho aqui largura, altura. Left e top não precisa, o left e top está sempre atrelado ao position, tá? Então, posicionamento não vai ser absoluto, sempre vai ser relativo, é um botão relativo ao outro. Não é absoluto, tá, pessoal? Quando a gente fala de posicionamento absoluto, a gente tem que ter muito cuidado na escolha do absoluto. Mas largura e altura do botão, a gente vai ter. Então, vou copiar esses dois. Vou vir para cá e colar, tá bom? Então essa é a largura e altura do botão. Você percebeu que ele já deu um espaço entre eles meio que se organizaram ali, nessa altura e largura sugerida, tá? Agora a gente vai pegar as cores dele e arredondamento de borda e tudo mais. Vamos pegar isso daqui, vou copiar, né? Copiei tudo, selecionei, Ctrl V aqui.
para a gente analisar o que ele está fazendo até agora, tá bom? Então até agora, além da largura e altura, que nós já vimos, o background eu posso tirar agora esse color transparent, porque esse background aqui, ele já está definindo para a gente. Lembra que eu falei para você que essa função linear gradient, ela vai ser interpretada posteriormente como se fosse uma imagem, como se ele criasse uma imagem, tá? Mas é um desenho, é uma cor, tá? Do formato gradiente. Então, ele está pegando aqui e colocando que esse gradiente tem um ângulo de 180 graus com essa cor, tá? Partindo do zero, e essa outra cor indo até os 100%. Beleza? Indo até os 100%. E uma segunda cor que ele está definindo, então uma vírgula vai definir várias cores. Então uma segunda cor aqui, ou melhor, esse é o linear gradiente, tá bom? E esse aqui, isso, exatamente, uma segunda cor do botão é essa daqui. Eu poderia mudar essa cor se eu quisesse, só para eu visualizar qual que vai mudar ali. Tá percebendo? Que mudou aquela cor ali específica, tá bom? Então voltando para cá. O que mais que esse botão tem? Agora esse botão ele tem o trabalho das sombras, assim como a gente viu antes, tá? Então existe essa sombra, existe essa outra sombra. Tô só reorganizando aqui para você ver quantas sombras existem aqui que estão fazendo essa profundidade no botão, né? Coisa mais maravilhosa, né? Ah, Mike, se eu não tivesse a ferramenta do Figma, vamos sempre pegar o pior cenário, né? Porque tem pessoas que são caóticas, que acabam pensando cenários que às vezes nem existem, mas elas pensam. E não tem problema, vamos trabalhar. Que se existisse o cenário de você viu isso daqui na internet, mas você não tem o desenho disso profissionalmente, você vai ter que desenhar puro com CSS. É o estudo das sombras aqui que você vai fazendo vagarosamente. Você vai estudando, vai colocando, vai aplicando e verificando qual é o comportamento até você chegar onde você quer chegar com o resultado, tá bom? É basicamente isso mesmo. E aí chega uma hora que você tem muita habilidade. Poxa, infelizmente na hora que eu salvo aqui, agora que eu percebi, na hora que eu salvo ele tira toda a formatação que eu fiz. Ele deixa uma formatação meio estranha, mas tá tudo bem. Muito bem, agora a gente tem o botão, o texto, né? O texto é esse carinha aqui, Tzinho de texto. Rubik, normal, 400, tudo isso aqui já está aplicado. Isso aqui não está aplicado, font size e line height. Então copio ele, volto aqui e colo aqui. Arredondamento de borda de 9999 pixels é o que faz ele ficar bem redondinho, tá bom? Border radius dessa forma. Você pode testar outras coisas só para você ver como ele vai mudando, né? Ó, já virou um outro tipo de calculadora. Então olha que bacana, você pode ir brincando aí, criando alternativas, né? Então lá, font size de 24, line height de 28 e agora por fim a cor, né? O spacing já está sendo aplicado, então tá tranquilo, a cor. Ok, tá bom? Por enquanto isso daqui tá show de bola. Agora, existe espaço entre os elementos aqui, tá vendo? Aqui a gente não vê o espaço, mas aqui a gente vê o espaço. E é um espaço de 12 pixels, eu nunca sei, entre eles. Como que eu faço isso? No próprio keyboard, eu posso trabalhar aqui agora o display grid. Lembra do display grid? Ó, quando eu aplico, ele começou a criar camadas aqui para mim da seguinte forma. Ele cria linhas e tem a possibilidade de ter colunas. Eu posso ter as duas coisas. Nesse momento que eu só coloquei a propriedade display grid, ele criou linhas para mim e colocou um abaixo do outro, tá bom? Mas eu posso vir e colocar o grid template columns, colunas, e eu quero que use a função repetir, tá? 4 vezes um FR, ou é o contrário disso, é isso mesmo, tá? O que é um FR? Um FR é a mesma coisa, quase a mesma coisa que procura um posicionamento automático aqui para os elementos, tá? Meio que preenche automaticamente. Um FR significa uma fraction ou uma fração, então ele vai dividir essas 4 colunas por igual. É isso que você imagina, tá? Existem 4 espacinhos por igual aqui para ele. E agora, com o display grid, eu tenho a possibilidade de usar o gap, que é o espaço entre os elementos, e o espaço entre os elementos era de 12 pixels, se bem me lembro. Eu já vou olhar lá, mas eu acho que era 12 pixels. Aqui, ó. Tá? Espaço de 12 pixels entre eles, ok? Então, ó, por exemplo, coisas que a gente já começa a observar melhor aqui. Esse margin inline que eu coloquei 32. Se eu não tivesse, o que aconteceria? O botãozinho ficaria mais para o lado, teríamos uma maior distribuição entre os elementos do grid, ok? Então perceba como que as coisas vão se organizando. Olha, em termos de botão é quase isso, né? Vou só criar as variações agora. A gente tem uma variação de cor de fonte para esse botão, eu vou chamar esse botão de, sei lá, secondary. Ó, secondary cor, ok? Nós temos uma outra opção aqui, que é a cor de fundo.
ok? A cor de fundo, pegando tudo isso aqui, ó. Background, box shadow. Vou copiar todo esse carinha. Vou chamar esse de tertiary. Uma parte ternária, terciária, sei lá, secondary, tertiary, quartiary. Eu nem sei se existe isso, né? Quartiary, vamos ver se existe. É a primeira vez que eu estou precisando fazer 4 alterações de botões. Vamos ver se esse nome existe. Eu vou para o translategoogle.com e vou ver o que significa com a minha internet super veloz que está hoje. Quartiary, se existe. Quarciário. Então acho que existe. Tertiary. Terciário. Então existe, tá? Quartiary. Que legal. Estamos aprendendo juntos, pessoal. Eu acho que essa é a beleza do Bora Codar. Então, show de bola. Quartiary é o último botão aqui. Eu poderia chamar ele de outro nome até, mas tá tudo bem. Agora já foi. Eu vou copiar tudo isso aqui. Uma versão número 4 desse botão. O tertiary já colei antes, o quartiary já colei. Agora eu posso simplesmente, pessoal, fazer um ajuste simples. Deixa eu ver se muda a cor aqui de outra coisa. Não. Olha só, aqui eu coloco a classificação, tá? Esse aqui é o normal, primary, né? Class, secondary. Olha como que ele vai se comportar. Class, tertiary. Fica observando, tá? E class, quartiary. Pronto, eu tenho todas as variações do botão que eu preciso. Agora é só organizar, né? Esse primeiro é o C. O que mais que nós temos aqui? C, porcentagem, tá? Vamos lá. Então, temos o C. Temos a porcentagem. Temos um próximo botão que ele já vai usar pra gente o tertiary, beleza? Nesse tertiary a gente tem um ícone, acho que isso aqui é ícone, ó. Beleza. Então venho aqui, divide, botãozinho direito, copy paste as SVG, volto para cá, abro aqui essa lateral, no assets eu vou colocar o ícone que é, esqueci o nome, pessoal, isso aqui é o divide. Beleza. Novo arquivo, new file, divide.svg, ok? Colo aqui. Show de bola? Posso fechar esse carinha. Aqui onde era divide, que é uma imagem que vem dentro. Image, aonde que ela está, em que lugar do mundo? Nessa pasta assets, divide svg. Ok? Aqui eu posso colocar alternativo, divide. Tá. Percebe que ele desalinhou. Ficou desalinhado, não ficou legal. O que a gente vai fazer agora? Bem tranquilo. Aqui onde é o button, eu vou colocar mais uma propriedade, que é a display flex. Ok? Veja o que ele vai fazer com todos os elementos ali, como que eles ficaram. Só que agora eu tenho habilitado o Align Items como Center. Olha só, observe, né? Tudo é observação. Justify Content como Center. E você vai entender que ele voltou a ficar e ficou bem centralizadinho. O que eles fazem, né? Quando eu coloco o Display Flex, ele vai procurar todos os elementos dentro dele e vai deixar um elemento ao lado do outro. Mas só tem um elemento dentro dessa caixinha do botão, que é um nome só um elemento. Não tem problema. Por isso que ele ficou dessa forma aqui. Beleza? Tudo lá em cima no topo. É a maneira que ele alinha e justifica o conteúdo. Só que daí eu falo que o alinhamento eu quero central. Então é como se uma linha central cortasse ele aqui, ó. Uma linha cortasse na horizontal o elemento. E aí ele pega o carinha que estava lá em cima e joga bem ao meio da linha central. Tá bom? E aí, se eu imaginasse uma linha que cortasse de cima para baixo, e eu quero bem ao centro da linha de cima para baixo, é o Justify Content, e ele centraliza o cara ali. Legal? Bem suave, bem tranquilo. Agora é praticamente uma repetição. É uma repetição bem longa aqui de botões, né? Onde eu vou ter que exportar todas essas imagens aqui, como SVG, beleza? Todas essas aqui, ó. E o resto são números, né? Essa vírgula também é um número. É isso aí, pessoal, olha aí. Eu sei que é um trabalho um pouco longo, né? Por isso que a gente deixou mais rapidinho. Mas basicamente foi a exportação de cada uma das imagenzinhas lá, dos ícones, ok? Somente um que eu vi que estava com o mesmo nome, esse equals aqui de cima, ele estava com o mesmo nome aqui embaixo para equals também. Aí eu acabei chamando ele de result.
como se fosse o sinal aqui de igual, seria melhor o equals, né? Mas tudo bem, só para não precisar mudar o outro nesse momento rápido das coisas. Mas eu acho que o melhor seria eu deixar um ícone aqui para esse display de algum nome, ok? E deixar esse aqui como equals mesmo, tá? Mas tudo bem, para minha estratégia aqui eu consigo observar bem legal ele tranquilamente, tá? Bom, em termos de layout, pessoal, o que a gente viu aqui então? Organizamos os assets, que são os arquivos externos, a gente fez o nosso HTML, o nosso index.html aqui, colocamos tudo certinho que precisava da calculadora. No nosso CSS, a gente trabalhou muito nesse desafio com background linear gradient e com box shadow, bastante, né? Fizemos aqui versões dos botões, aplicamos as versões aqui bem certinha delas, né? E posicionamos o nosso teclado, organizamos ele certinho, tudo a calculadora. E é claro, o que vai valer agora é a gente poder colocar funcionalidade nisso daqui, né? Mas com certeza isso é um assunto para um outro momento em termos de layout, do que a gente tinha de desafio. Está feito e, na minha opinião, na minha visão, me parece que está muito, muito legal, exceto esse carinha aqui, que é um dos ícones que eu esqueci de exportar. Mas tudo bem, né? Agora que eu percebi que faltou, e a gente exporta aqui rapidamente, só para você lembrar. Esse daqui é o percent SVG, até para... É basicamente todo o trabalho que a gente parou para fazer agora, só que eu acabei de perceber que eu não fiz ele. Mas aqui ele entra aqui, ó, como uma imagem, que está nessa pasta Assets, que é o percent, ok? Percent. E aqui já fica também um outro ensinamento, uma outra visão para você também saber sobre código, sobre criar layouts, sobre, enfim, tudo isso de programação. Nem sempre você acerta tudo de primeira. Às vezes falta um detalhezinho ou outro. Nesse caso aqui, você lembra até que eu deixei para colocar um espaço aqui embaixo e não foi necessário? Tá vendo que ele não foi necessário colocar o espaço aqui embaixo? Ele ficou bem certinho pra gente, ficou bem legal visualmente. Mas a gente tem alterações ou coisas diferentes que a gente poderia estar fazendo. Se essa calculadora, por exemplo, eu não colocasse largura nela, veja que mesmo assim ela funcionou. Se eu não colocasse altura nela, aí de fato eu ia precisar colocar um espacinho aqui embaixo, tá? Porque largura e altura são coisas que muitas vezes são relativas. Nesse caso aqui, eu deixei fixo, mas ó, agora que eu tirei, eu preciso pegar esse tecladinho, keyboard, e aonde eu tinha colocado margem, aí eu vou colocar, por exemplo, top 26, nas laterais 32 pixels e embaixo, deixa eu ver quanto que é embaixo, 32 também. Aí eu posso colocar assim, ó, 32 pixels aqui, aí eu tiro essa linha aqui. Aí ele fica 26 em cima, aí é o padding, tá? Só me confundir. Pronto, é o padding. E não é top também. É padding assim, dessa forma. Porque daí ele faz o quê? O padding é o preenchimento. Então ele preenche essas laterais com 32, que é essa propriedade para as duas laterais. Esse valor, né, é para baixo, tá? E esse valor aqui é para cima. Então você percebe que ele volta a ter a mesma largura e altura. Ou seja, o aprendizado existem várias maneiras de resolver a mesma coisa e nem sempre você vai acertar tudo de primeira. Por isso que existem bugs nas aplicações e por isso que você está sempre melhorando o seu código. Beleza? Porque você sempre vai perceber uma coisa ou outra. Ah, não, preciso mudar isso para poder adicionar aquilo. E isso é natural. Beleza? Enfim, depois eu vou atualizar isso daqui lá no GitHub, você vai ter acesso a todo esse código aqui, mas eu tenho uma palavrinha final para você. Show de bola, pessoal! E aí, o que você encontrou? O que você achou disso? Tem coisas novas que você aprendeu? Comenta aqui. E se você fez coisas a mais também, comenta. Mostra pra gente coisas a mais que você fez pra ajudar essa comunidade nesses comentários aí. Deixa o seu like também. Você viu, eu fiz só HTML e CSS, mas, poxa, cabe a gente colocar aqui funcionalidades e tudo mais. Essa calculadora é um baita projeto pra você treinar um JavaScript depois. Então você tem um próximo passo. Nunca acaba aqui, né? Beleza? Te vejo no próximo. Abração do Laicão. Tchau, tchau.